Casal Refletindo a Paz. Que bom ter vocês aqui. É uma honra estar compartilhando esse estudo com vocês que estão nesse processo de busca, de melhoria, de busca da reforma íntima, de todos nós que estamos em busca da nossa libertação. E esse é o título da nossa série, Libertação. Por isso que a gente enfatiza, que é uma alegria imensa darmos continuidade a essa série Libertação, tendo você, aqui conosco nessa reflexão, numa conexão sublime com a divina inspiração. E toda essa alegria é uma satisfação imensa, porque estamos nos tornando uma família, na qual denominamos trabalhadores da luz dourada de Jesus. Trabalhadores da luz dourada de Jesus Cristo. E também conhecida como trabalhadores da última hora. A gente também tem discutido sobre o fato de estarmos enquanto trabalhadores da última hora. E nesse sentido, nós vamos desbravando os conhecimentos e vivências que são fundamentais para nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia. Esse é o grande objetivo dos nossos estudos, das nossas reflexões. Então, tudo que a gente vem estudando, tudo que a gente vem aprendendo, todas as orientações que temos, a gente organiza, sistematiza aquelas questões que entendemos que são pertinentes para estarmos compartilhando com vocês. Então, aqui em nossos estudos, são temas para nós que estamos no processo inicial da nossa regeneração, do nosso grande propósito de estarmos regenerando a nossa consciência. Então, quem está iniciando esse processo é bem-vindo, bem-vinda a estar aqui conosco, porque nós estamos nesse processo inicial. Então, se você conhece alguém que também está começando a estudar, começando a desbravar esse mundo de regeneração da consciência, compartilhe esse vídeo, indique, para que a gente possa, em conjunto, numa grande família, num grande grupo, estarmos contribuindo para que a regeneração da nossa consciência aconteça nessa dimensão da libertação. Porque entendemos que precisamos nos libertar de algumas questões que nos aprisionam. E nessa série especial de libertação, nós procuramos trazer temas que possam nos ajudar nessa caminhada terrena. Todos os temas têm implicações significativas para nós que estamos em busca da nossa reforma íntima. Então, assim nós podemos contribuir com os propósitos de Jesus Cristo, na reconstrução do planeta Terra. Porque quando nós começamos o processo de busca pela reforma íntima, de estarmos em sintonia com a divina inspiração, nós estamos colaborando com Jesus Cristo na transformação, na reconstrução do nosso planeta Terra. E dando continuidade às nossas reflexões e orientações, porque esse é o nosso grande propósito, nós precisamos conversar sobre 3 questões fundamentais. 3 questões que estamos nos debruçando, que estamos procurando compreender melhor, e a gente já traz aqui para compartilhar e vamos aprofundando ao longo de outros vídeos. Então, esses 3 temas fundamentais que a gente traz aqui, o primeiro é os falsos tempos e espaços vivenciados, os conhecimentos provisórios e a correria desenfreada. São 3 questões muito peculiares ao nosso planeta Terra, ao tempo e espaço em que vivemos. E como esses temas são relevantes,
nós faremos referência aos mesmos em diferentes vídeos. Porque se a gente for tratar dos 3 temas aqui nesse vídeo, vai ficar muito longo. E mesmo assim, cada tema é bastante complexo, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre os falsos tempos e espaços vivenciados e, dada a sua complexidade, conforme nós já falamos, nós não vamos esgotar o assunto. E aí, desse modo, ao longo de outros vídeos, a gente vai tocar em questões que, de repente, a gente não consegue aprofundar aqui, para que possamos dar continuidade, né, ao aprofundamento que precisamos fazer. Porque esse é um tema importante que vai nos ajudar nesse processo de regeneração da nossa consciência. Nós temos falado muito sobre a verdade, sobre a importância da observação crítica, né? Já tem vídeo que a gente falou sobre isso. E assim nos deparamos com uma questão muito intrigante, né? Que é essa primeira questão que nós estamos propondo a falar aqui hoje. Os falsos tempos e espaços vivenciados. Então, quando nós nos colocamos em busca da verdade e nos colocamos no papel de observadores, né, na dimensão de uma observação crítica, a gente percebe os falsos tempos e espaços vivenciados. Entende? Então, para refletirmos sobre esse assunto, nós vamos destacar 3 questões que assim, parece para nós, nesse momento, que são fundamentais, dada a urgência em compreendê-las. Então, veja a complexidade. São muitos subtemas em relação a esse tema, os falsos tempos, espaços vivenciados. Mas, dentre os diferentes temas, nós vamos destacar 3. Que é a introspecção, o mundo privado e a interação. Nós compreendemos que esses 3 subtemas são fundamentais para a gente conversar um pouquinho. Falar dos falsos tempos e espaços vivenciados é tocar nas questões atuais que nos envolvem enquanto espíritos, né, enquanto seres espirituais, vivendo experiências terrenas, em especial os seres crianças, adolescentes e jovens, né? E aí nós estamos falando desses seres mais introspectivos, voltados para o seu mundo privado, focados em tempos e espaços que a gente entende que são tempos e espaços numa dimensão não muito legal, né? Tempos e espaços vivenciados numa dimensão que pode prejudicar o processo de expansão da consciência, de regeneração da consciência desses seres crianças, adolescentes e jovens. E também nós aqui trazemos em relação aos nossos interesses pessoais, né? E aos interesses pessoais desses seres, principalmente no que se refere à interação com as mídias sociais. Então veja que nós vamos tratar de questões que são muito atuais, né, que estão aqui dentro da nossa casa, né, permeando o nosso cotidiano. Então, analisar essas questões é fundamental se desejamos nos libertar das amarras do poder, do que chamamos de poder que nos manipulam. Então, a gente sabe que tem algo que nos manipula, tem algo que nos tira da rota, tem algo que nos ludibria. Só a gente parar para pensar que Jesus veio aqui, né, se encarnou entre nós para nos ensinar o caminho da libertação. Se ele veio para nos ensinar o caminho da libertação, é porque existe algo que está nos manipulando.
Então, se formos analisar os pormenores dos seus ensinamentos, nós entendemos isso plenamente. Por isso que nós temos aqui também no canal uma série intitulada Evangelho em Ação, onde nós estamos procurando compreender, né, a essência dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, essa série Evangelho em Ação, ela pode nos ajudar nessa série Libertação, porque estão interligadas. E nós estamos falando de poder que nos manipula mesmo. Jesus, ele o tempo inteiro nos provoca a acordar, né? Precisamos acordar, né? E esse poder que nos escraviza, né, em algumas dessas práticas vivenciadas em nosso dia a dia, para não dizer praticamente em todas, nesse mundo terreno em que vivemos, começa desde a mais tenra idade. Começa desde então, começa lá na infância. E tomar consciência do modo como nós estamos vivendo, como estamos educando os seres crianças, os seres adolescentes, os jovens, e também como que nós estamos nos autoeducando é primordial no contexto atual, para não continuarmos caindo nas armadilhas que nos induzem à alienação, nas armadilhas que nos escravizam. Então aqui tem um ponto importante que é a autoeducação. Enquanto adultos, precisamos nos autoeducar, fazer a nossa reforma íntima, nos libertar dessas armadilhas, ou pelo menos compreendê-las enquanto observadores críticos, né, para que possamos educar as crianças, os adolescentes, os jovens, para que não caiam nessas armadilhas. Então, quando somos inspirados a falar sobre os falsos tempos e espaços vivenciados e vivenciados por todos nós, é porque estamos vivendo essa experiência na atualidade justamente nesse momento de transição do planeta Terra. Então, o planeta Terra passa por um momento de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de provas em regeneração, e nós estamos vivendo justamente esses falsos tempos vivenciados, né? E para acessarmos as energias do mundo de provas em regeneração, que é a dimensão, né, que o planeta Terra está se constituindo, nós precisamos vibrar na mesma energia desse mundo em regeneração. Por isso que a gente fala de regeneração da nossa consciência, e que muitos chamam de quinta dimensão. Mundo de quinta dimensão. Então, para vibrarmos na mesma energia, significa estarmos em sintonia com experiências mais edificantes, né? Experiências que nos proporcionam interagir com as virtudes, fazendo movimentar as energias do bem, porque nesse mundo de provas e regeneração vai prevalecer as energias do bem. E, para tanto, nós precisamos acessar o amor que somos. E se continuarmos vivendo tempos e espaços, né, agarrados em movimentações de energias que nos impedem de evoluir, nós não vamos conseguir acessar o mundo de provas em regeneração. Então é preciso regenerar nossa consciência. E quando nós falamos que para tanto precisamos acessar o amor que somos, porque nós somos amor, nós somos constituídos de amor, nós somos criaturas do amor, né? E só a energia do amor, porque só o amor é real, só o amor importa, então só o amor é que vai nos ajudar a dissolver a crosta das más tendências que envolvem a centelha divina que somos nós. Então, nós temos uma centelha divina que habita esse corpo, que é o nosso espírito, a nossa alma.
e enquanto centelha divina, porque somos oriundos e oriundas do amor divino, né? Da fonte criadora, né? Do nosso Criador, né? Do nosso Deus Criador enquanto fonte criadora. E essa crosta que nos torna cegos e cegas em relação ao nosso poder de cocriação, porque se somos a centelha divina, porque somos criaturas divinas, espíritos criados por Deus, pelos fluidos da fonte criadora, e temos o livre-arbítrio, né, para evoluirmos, então temos o poder de cocriar a nossa realidade. Se somos criaturas do Criador, nós somos co-criadores. Se somos a centelha divina, nós somos co-criadores. Mas essa crosta constituída pelos maus hábitos vivenciados com foco nas maledicências, quer dizer, essa crosta que nós criamos com as nossas imperfeições, fragiliza a nossa frequência de luz e por isso vivemos com foco na sombra, né? Que é um modo de nos saciarmos acreditando que estamos sabendo viver. Então, dito isso, nós podemos salientar que estamos paralisados nos falsos tempos e espaços vivenciados. Estamos como uma estátua, paralisados pelo fato, né, de que os poderes que nos manipulam, né, os poderes das trevas, esses poderes nos fazem acreditar que o que estamos vivendo é normal, né? Então, a introspecção solitária, que é diferente de solitude. O mundo privado do quarto, ignorando a imersão em situações que provocam a depressão, a ansiedade, o isolamento social. E a interação demasiada com as mídias sociais, pouco edificantes, né? Que deteriora o potencial intelectual, emocional e espiritual de todos nós, começando na infância. Então, esse é o alerta que a gente traz aqui. E assim nós não conseguimos perceber que tudo isso está sendo vivido em detrimento da introspecção relacionada ao autoconhecimento. E nós vamos falar disso mais detalhadamente em outros vídeos, quando a gente falar dos conhecimentos provisórios. Então, nós não conseguimos perceber que tudo isso que a gente está vivendo, está sendo vivido, também em detrimento do mundo privado enquanto tempo e espaço de individualidades em processo de desenvolvimento. E também da interação entre o eu e o outro, na perspectiva do diálogo edificante entre pessoas, seres humanos que somos, entre espíritos que precisam um do outro para tornar mais eficaz o processo de evolução espiritual. Então, a introspecção é importante na perspectiva do autoconhecimento. O mundo privado precisa ser respeitado na dimensão de um tempo e espaço de individualidades em processo de desenvolvimento. E a interação entre o eu e o outro precisa ser resgatada na perspectiva do diálogo edificante. Então, quando nós não conseguimos perceber as artimanhas que invertem a necessidade da introspecção, colocando o indivíduo voltado para uma vivência solitária, né, do usufruir do mundo privado e da necessidade de interação entre as pessoas,
nós ficamos agarrados nas linhas da marionete. Então vamos imaginar alguém aqui manipulando o bonequinho da marionete. Então nós estamos agarrados aqui nessa linha, que nós estamos nos deixando viver nesses tempos e espaços enquanto marionetes. Agarrado nessas linhas, nós somos manipulados enquanto espíritos vivendo uma experiência terrena. Então, aqui nós podemos ver que imersos e imersas nesses falsos tempos e espaços vivenciados, nós podemos destacar aqui o tempo do relógio, especialmente o tempo diário. E vai ter um vídeo que nós vamos falar sobre a correria desenfreada, né? Mas aqui a gente já pode tocar na rotina cotidiana, o modo como interagimos com os tempos e espaços do dia a dia. E aqui nós podemos citar os tempos e espaços familiares, né? Especialmente em nosso lar, em nossa casa, como que estamos vivendo a introspecção, o mundo privado e a interação no contexto familiar. Os tempos e espaços da religião, da escola, da política, da mídia, do lazer, enfim, os tempos e espaços que nos afetam demasiadamente com discursos que nos instigam a permanecermos agarrados nas linhas da marionete. Então, estarmos no papel de observadores da narrativa ou das narrativas, né, que permeiam a religião ou as religiões, a escola, o sistema educacional, o sistema político, a mídia, os tempos e espaços de lazer. Que discurso, que narrativa, que conteúdo que está permeando, né, esses diferentes tempos e espaços que nós estamos chamando de falsos tempos e espaços vivenciados. Precisamos prestar atenção nesses tempos e espaços cotidianos, porque esses tempos e espaços cotidianos têm outro sentido para os seres, crianças, adolescentes e jovens da atualidade. Podemos observar e precisamos observar melhor o modo como esses seres, que são nossos filhos, nossas filhas, nossos vizinhos, nossos estudantes, como que eles percebem e entendem esses tempos e espaços. Como que esses seres, crianças, adolescentes e jovens, estão vivenciando as suas experiências e o que pensam sobre as suas experiências, o que percebem nas experiências do outro e principalmente o que acham das nossas experiências enquanto adultos, que somos os seus orientadores. Percebem? Por isso que esses seres crianças, adolescentes e jovens, nos desafiam o tempo todo. Desafiam a nós adultos que estamos presos nas linhas das marionetes. Quer dizer, estamos dominados pelos falsos tempos e espaços vivenciados e não sabemos como lidar com essa realidade atual. Porque nós não conseguimos parar para ouvi-los. Porque as crianças, os adolescentes e os jovens têm muito a nos dizer. Mas como estamos dominados, escravizados, nós não conseguimos ouvi-los. E Jesus já nos alertava e continua nos alertando sobre isso quando ele disse: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas,
mas por dentro são lobos devoradores. Esses dizeres estão lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 15. Então, esses falsos tempos, espaços vivenciados estão impregnados pelos falsos profetas, né? E ignorando os ensinamentos de Jesus, nós não observamos com criticidade o mundo em que vivemos. E assim ignoramos que os nossos filhos, as nossas filhas, estão introspectivos em seus quartos, se alimentando das narrativas que deterioram a sua capacidade de vencer esse mundo. E aí nós continuamos caindo nas armadilhas quando ainda, aos nossos olhos, entendemos, por exemplo, que a juventude de hoje está despreocupada com os tempos e espaços diários, com as rotinas cotidianas, com os horários das tarefas. Vocês já se depararam com essa situação? Já pararam para pensar sobre isso? A nossa percepção de tempo e espaço, o que é essencial, não interage com o modo como esses jovens, por exemplo, entendem ser o mundo em que vivemos. A nossa relação com os nossos filhos e as nossas filhas estabelecem com o mundo, né, com o tempo e espaço vivido, questões diferentes, que é diferente para nós adultos, que nós aprendemos ou que fomos ludibriados, hipnotizados, porque estamos aqui escravizados. Então, o nosso entendimento se difere do entendimento dos jovens, por exemplo, das crianças, dos adolescentes. Se a gente parar para observar, nós vamos perceber que eles lutam para não serem presos nas linhas da marionete. Mas nós não entendemos isso porque estamos limitados nos interesses de quem nos domina, porque nós estamos marionete. Estamos puxando eles para a marionete. Nós não conseguimos educá-los. Por isso precisamos ficar atentos e atentas como corresponsáveis pela sua formação. Precisamos nos autoeducar, sair da condição de marionetes, de escravos e escravas. Precisamos ficar atentos e atentas às questões que estão acontecendo. E o primeiro passo é focar em nossa autoeducação. Isso aqui é importante estar frisando. Em busca da verdade. Jesus nos fala. Busquem a verdade, e a verdade vos libertará. Porque assim conseguiremos perceber as armadilhas do poder vigente. Poder que está capturando essas consciências, precisamos acordar. Poder que está capturando as consciências infantis, adolescentes e jovens. Consciências que não estão sabendo como lidar com as dimensões mais introspectivas, porque no emaranhado das linhas da marionete e sem uma orientação adequada para a tomada de consciência de si, estão se constituindo imersos nesse mundo, perdidos e desconectados da fonte criadora. E desse modo se tornam presas fáceis para a conexão com a alienação. Isso é muito sério. Então, quando os seres, crianças, adolescentes e jovens, se fecham em si
numa introspecção enclausurada em seus quartos, com foco em seus mundos privados, numa ânsia doentia de interação com as narrativas deformantes das redes sociais, daquelas narrativas que deformam, podemos não perceber, porque estamos marionetes, mas nós estamos lançando-os nas garras do poder escravizador. E precisamos entender que a geração atual tem modos de ver o mundo que lhes são próprios. E no processo educativo, no processo de nos autoeducarmos, em consonância com as orientações que precisamos realizar com eles, nós podemos regenerar nossa consciência. E isso é fundamental para estabelecermos o diálogo necessário. Não podemos deixá-los à deriva, sendo abocanhados pelas forças alienadoras. Por isso, nós precisamos sair da armadilha do falso tempo-espaço vivencial, para assumirmos a nossa responsabilidade com a educação dos seres crianças, adolescentes e jovens e com a nossa própria autoeducação. Não cabe nas orientações, na forma como nós estamos orientando, as narrativas que inculcam neles os nossos medos, as nossas neuras, porque tudo isso vai formando a crosta da invisibilidade, o chamado véu do esquecimento, entende? Isso quer dizer que precisamos nos autoeducar, visando regenerar nossa consciência, para que possamos dissolver a crosta que nos torna desconectados de nós mesmos e assim promovermos a educação necessária para os seres crianças, adolescentes e jovens que estão aqui sob a nossa responsabilidade. E a educação necessária é a educação dialógica, porque temos mais a aprender com eles do que imaginamos. E enquanto eles estiverem presos em seus quartos, não vivenciaremos essa experiência libertadora. Entende? Esperamos ter contribuído com o seu propósito de libertação. Tudo de melhor para você e até a próxima!